Você já se pegou pensando, acho que meu marido não me ama porque ele não faz aquilo que o marido da influencer faz, que o namoradinho da influencer faz? Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with an... E pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Muito prazer, sejam muito bem-vindos ao meu, o nosso canal Giuliane Salles. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério. O que as redes sociais, em específico o Instagram e TikTok, fazem com a cabeça das mulheres. Gente, o que tá acontecendo com esse mundo? As pessoas agora começaram a comparar os seus relacionamentos. Você já se pegou pensando, acho que meu marido não me ama porque ele não faz aquilo que o marido da influencer faz, que o namoradinho da influencer faz, não manda um buquê de rosas gigantes ou nenhuma rosinha, ou porque ele não pega um helicóptero e joga pétalas de flores no seu quintal, né? Então, gente, por favor, a gente tem que parar e pensar. Tem pessoas destruindo seus relacionamentos por conta de ficar se comparando seus maridos. Eu falo porque eu mesma já fui uma pessoa como essa. Mas no meu tempo, né, embora não pareça, né, gente, mas já sou uma tiazona, no meu tempo não era nem redes sociais. O que foi que bugou a minha mente na época? Novelas, isso mesmo, sabe? O vício em assistir novelas. Eu sei que quem tem a minha idade aí vai saber que novela é uma coisa gostosa de assistir, realmente envolve. Hoje em dia, a, a moda no momento, né, são séries, né? Eu assisto séries de vez em quando também. Mas eu confesso que o que eu mais gostava de assistir era novela, desde pequena, né? Ainda não tinha redes sociais, a gente era muito envolvido com novela, a gente corria depois da escola para assistir Malhação. E eu confesso para vocês que isso deu uma bugada na minha mente. E isso tá acontecendo agora com a mente das outras mulheres em relação às redes sociais. No meu caso era novela porque eu via aquele romantismo de novela e eu achava que os meus relacionamentos, eu achava que a pessoa tinha que fazer daquele jeito pra mim, igual o cara da novela, que a pessoa tinha que fazer todo aquele romantismo lá que passava na novela, igual hoje. Tem um tipo de novela, né, eu não assisto, mas as minhas clientes me contam que assistem muito dorama também, né, diz que é um tipo de novela coreana, né? Então, mas são séries assim, bem água com açúcar, né? Inocente e tal, e aquele romantismo fofo. Eu nunca assisti, nem tenho vontade de assistir, porque, como eu já disse, já foi uma vida pra me livrar do vício de novela. Eu agora não vou entrar nessa de dorama, mas as minhas clientes que são viciadinhas em dorama, elas me contam como que é. Enquanto a gente está lá fazendo os cabelos, né? Elas vão me contando. E a pessoa vai ficando vidrada naquilo de lá, igual a gente ficava vidrado em novela. E depois o que acontece? Quando chega em casa, olha pro marido esperando que ele faça a mesma coisa. Esperando que ele dê aquele tipo de presente, que ele fale aquelas palavras, que ele haja daquela maneira. Ou algumas até que o marido tenha aquele rostinho liso, cheio de maquiagem e filtro, igual os moços das novelas e dos doramas, né? E também que eles façam o que os namoradinhos das blogueiras das redes sociais fazem. E aí você vai ver que na vida real não é dessa forma. Por mais que o seu marido pode até ser romântico, mas ninguém consegue ser romântico todo dia, o tempo todo. Amor, hoje você nem me falou um te amo sequer. Te amo, meu amor. Ah, assim não serve. Tá bom. Te amo. Minha linda. Muito bem. Assim que nós mulheres gostamos. Ou às vezes o cara até é romântico, de alma, de coração, ele é fofo. Sim, existem ainda homens românticos, mas às vezes o cara não tem grana pra poder estar bancando todas as coisinhas que a influencer ganha. E sem falar que vocês nem sabem, muitas de vocês, né, nem sabem que aquelas coisas que a influencer tá ganhando, entre aspas, do namorado, nem é dele, ela é publicidade, ela tá ganhando dos anunciantes, né, que contrataram pra fazer a publicidade, e ela só entrega pro namorado, o marido, o namorado dela, dá pra ela e é tudo um filme, é tudo combinado. Meu Deus, vida! Vida, que lindo, vida! Lindo! Meu Deus, geração! Que lindo! Obrigada, amor! Também. Tudo um vídeo apenas, combinado pra fazer o vídeo, né, pra fazer o Reels, pra fazer o TikTok, pra que você acredite, ou por isso o nome já fala influencer, pra que você seja influenciada. E hoje, o que eu quero dizer pra você é vamos nos desinfluenciar um pouco.
Que tal a gente ter uma pitada de vida real na nossa vida e começar a pensar em pesar os nossos relacionamentos, em olhar para o nosso esposo, para o nosso namorado, né? No meu caso é esposo, no seu pode ser namorado, ou seu esposo também, e pesar as qualidades reais, da vida real da pessoa. Tem pessoas que são extremamente tímidas, assim como o meu marido. Ele não gosta, ele nem tem redes sociais mais, faz um tempo. E extremamente tímido, não gosta de aparecer, né? Eu só tenho foto com ele no WhatsApp e no Facebook, uma foto junto de nós dois, é a foto de perfil, né? Mas nada assim de ficar postando direto coisas da gente, sabe? Primeiro porque não é legal, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De a gente postar uma foto juntos, né? A gente não, eu no caso que tenho a rede social, né? Postar uma foto, porque eu gosto. Eu já sou dessa de aparecer, eu gosto, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho tudo, porque eu trabalho com isso também. Antes de gravar vídeos, eu também já trabalhava com cabelo, né? Ainda continuo trabalhando com cabelo. Eu preciso das redes sociais para postar os resultados dos cabelos para continuar tendo clientes. Hoje em dia é assim. Se você não mostra seu trabalho na internet, você não tem cliente. Mas se já aconteceu isso com você, me fala aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. De você pegar, postar uma foto com o teu esposo, no outro dia vocês brigam. Tava tudo bem, tudo mil maravilhas dentro do possível, de uma vida real, né? E no outro dia vocês brigam. Comigo já aconteceu e não foi uma vez só, né? Claro, a gente tem que orar, pedir a Deus a proteção, né? Do Sagrado Espírito Santo para que nos blinde de todo o mal. Mas tem pessoas que são muito sensíveis, que acaba, não é atraindo, né? Mas é assim, absorvendo quando alguém olha com um olhar de maldade. Ou então quando você faz uma viagem ou compra alguma coisa muito bacana, muito cara, e você quer expor na internet, nem sempre todo mundo que vai colocar um joia, que vai comentar, que lindo, não sei o que, casal maravilhoso, casal abençoado, né? Nem todos que comentaram isso realmente estão vendo isso de verdade, sentindo isso de verdade, né? Com o seu coração, né? Na Bíblia mesmo já diz que com a boca eles abençoam, mas que por dentro eles a amaldiçoam. Vocês acreditam? Até isso tem na Bíblia, gente. Então a gente tem que tomar cuidado, orar, pedir proteção, sim, com certeza. E a gente tem que tomar os nossos devidos cuidados. Não significa que você nunca vai postar nada, mas com um pouco mais de cautela. E vamos voltar para o assunto. Não se comparar, nem você mesma se comparar com a blogueira da rede social e nem comparar o seu esposo. Começa a pesar o seu relacionamento pelas coisas boas, outras coisas boas que o seu marido faz por você, pela sua família. Na verdade, venhamos e convenhamos, olha, pensa comigo, no mundo de hoje, se você tem um marido que volta do trabalho para casa todo dia, que não para em boteco, que não sai em pagode, entre aspas, ou em festinha por aí, em finais de semana, que não troca você pelos amigos, que tá sempre do trabalho para casa, ou pra igreja, ou se você não vai na igreja, mas ele tá sempre em reuniões sociais com você, com seus filhos, meu, você já tem que se considerar, sabe o quê? Uma ganhadora da Mega Sena. Porque no mundo de hoje tem muito mais mulher do que homem no mundo, certo? A oferta tá muito grande de mulheres, tá muito fácil, as mulheres estão muito fáceis. Inclusive tem aqueles aplicativos, né, onde as pessoas se conhecem, e eu não vou condenar o aplicativo, porque eu conheci o meu atual esposo num aplicativo de dentro do Facebook, o Facebook Namoro, né? Mas Tinder, por exemplo, ou aquele outro Badoo, que minhas amigas usavam na época, eu nunca usei, nunca gostei. Porque elas me contavam que lá os caras eram atirados demais, e os meus amigos homens também, e o meu irmão contava também que as mulheres estavam muito atiradas. Então tá muito fácil a oferta de mulher para homem, né? Tem muita mulher para pouco homem. Tá muito fácil se o homem quiser trair, se o homem quiser ter duas famílias ou duas namoradas, né? 3, até mais, ou não quiser ter nenhuma e ficar saindo com uma e com outra, tá muito fácil. E eu digo assim porque antes de eu estar com esse meu marido, eu tive, há muitos anos atrás, né? Há 13 anos eu tive o meu filho com o meu ex, e a gente terminou antes mesmo do meu filho nascer. Depois, quando o menino tava para nascer, ele voltou comigo, para eu deixar ele registrar a criança. E quando foi, assim que, uma semana depois que ele nasceu, que meu filho nasceu, ele sumiu e apareceu 3 meses depois, já namorando outra pessoa, já vindo com essa pessoa até no portão da minha casa para vir visitar o meu filho, bebezinho, vocês acreditam? Então, sem falar em, assim, que eu não vou entrar
em pormenores para não expor a pessoa, mas em muitos outros problemas que eu tive que enfrentar. E depois disso, passei muitos anos sozinha, né? Dependendo da ajuda dos meus pais para criar o meu filho. Tanto ajuda financeira, porque a pensão é bem baixa mesmo. E eu tava numa situação difícil na época, financeiramente. E tanto ajuda, assim, pra cuidar, né? Porque não tinha figura paterna pra nada. Então, assim, só o fato do teu marido não ter te abandonado grávida ou no pós-parto, dele tá aí te ajudando a criar os filhos, às vezes do jeitão dele, às vezes ele não sabe trocar uma fralda, mas ele ajuda com uma outra coisa, enquanto você troca a fralda, ele agiliza outra coisa pra você, já se considere uma ganhadora da Mega Sena. De verdade, viu, gente? Comecem a pesar muitas coisas, se ele paga as contas da casa, ele não é romântico, ele é meio... não digo grosseiro de grosso, né? Eu digo assim, de caipirão mesmo. E eu? Eu venho fantasiar de quê? Vem do jeito que tá vestido e diz que veio de jumento. E você podia vir de onça, né? Porque as garras não faltam, não. Aquelas pessoas mais estilo antigo que não é Nutella, né? Se ele já é mais grosseiro do tipo que não é um homem Nutella, mas ele paga as contas da casa, ele não é grosso com você, nem com as crianças, não agride nem com palavras, nem fisicamente. Catarina é meu favo de mel. Eu sempre disse isso. Sempre disse. Catarina é meu favinho. Meu favo de mel. Meu favo de mel. Favo de mel. Favo de mel. Eu sei que muitas podem dizer assim, não, mas ser bom não é qualidade, é obrigação. Realmente, eu também acho. Mas hoje em dia, 2025, tá difícil achar quem cumpra com as obrigações. Agora, imagina, além das obrigações, ainda ter qualidades extras, né? Então, claro que a gente tem que fazer a nossa parte também como mulher, né? Mas aqui eu tô falando mais de... Hoje, nesse vídeo, eu tô falando mais sobre dos homens para a gente. Então, não queira também exigir demais. Seu esposo é CLT, tá lá na correria, às vezes você também, né? E você espera que ele faça algo muito caro, muito difícil pra ele. Às vezes ele não consegue nem pensar nisso, minha filha. Às vezes ele nem teve tempo pra pensar em como que faz. Ele gostaria até de ser romântico, mas ele não tem criatividade. Eu te aconselho uma coisa, assim, que funcionou com o meu relacionamento. Após vir de relacionamentos antigos, os quais eu, mesmo a pessoa sendo, poderia ter sido boa ou não, eu sofria por dentro, assim, de, porque ele poderia fazer tal coisa, ele poderia ser de tal jeito, né, porque eu esperava por causa das novelas, né, eu ficava sofrendo calada. Hoje, o que eu ensino para as minhas amigas, para as minhas clientes, eu quero ensinar para vocês também, minhas seguidoras, nunca fique com a sua boca fechada, no bom sentido eu tô falando, tá? Não é questão de discussão e tal, eu tô falando assim, não fique com a sua boca fechada de ficar sofrendo calada. Não se acomode com quem incomoda, né? Como dizia, né, a banda Teatro Mágico, não se acomodar com quem incomoda. Simplesmente, se aquilo incomoda, não é brigando na frente dos filhos, na frente da família, querendo expor a pessoa, é chamar pra conversar entre vocês dois, embora o homem não goste de conversa, né? De DR, então seja breve, não fale demais. Já ensaie algumas vezes pra quando você for falar pra ele, você já ser mais sucinta, mais breve possível e objetiva, para que ele possa entender. Mas converse, exponha aquilo que você gosta. Vou dar um exemplo meu. O meu esposo não sabe dar presente. Então ele achava que o melhor era dar presente em dinheiro. Ele mandava o Pix e falava, olha, seu presente aí você compra o que você quer. E eu ficava chateada, eu falava, nossa, puxa vida, porque na minha visão isso é totalmente antirromântico. A pessoa tem que o quê? Eu acho que todas as mulheres, a maioria pelo menos, né, vai concordar comigo. Um presente para ser romântico, a pessoa tem que se preocupar, pensar em você, ir lá, escolher, mas a realidade de cada um é diferente. Às vezes o seu marido trabalha 5x2, 6x1. O meu marido sabe qual é a jornada de trabalho dele? São 13x2. Sim, ele trabalha 13 dias direto para folgar 2 dias. Então, e nesses 2 dias que ele folga, é o dia que vai buscar os filhos dele. Então, assim, a gente tem que correr, se preocupar em comprar mais coisas, porque, né, a molecada come bastante. Tem o meu filho já de 13 anos e tem a nossa filha de 4 anos e 2 filhos dele, um de 13 e um de 15, que vem pra casa também. Então, a gente tem que se preocupar em coisas pra ter mais coisas na casa, ou divertimento, o que a gente vai fazer, onde a gente vai sair com eles, ou se a gente for ficar em casa, o que a gente vai fazer, né? Que muitas vezes não dá tempo. E sem falar que nos 13 dias que ele trabalha, não tem hora pra voltar. Entendeu? Porque a empresa paga a hora extra, graças a Deus,
Então, se o patrão vai mandando serviço, ele vai fazendo. Ele não tem tempo, ele chega tarde, sai cedo e chega tarde todos os dias, é CLT. Ele não tem tempo, muitas vezes, para chegar aí no shopping ou a loja de centro, então, é impossível que fecha às 18, né? Não tem tempo para estar indo numa loja para comprar, então ele achava mais prático mandar o Pix. Mas ele não sabia também como pensar assim, ai, nossa, mas o que ela gosta, o que eu vou fazer, o que eu vou comprar? Aí, no começo do nosso relacionamento, eu simplesmente expliquei pra ele, eu falei, olha, sabe como que faz quando você não sabe o que você vai me dar? Por exemplo, roupa já é mais difícil e tal. Dá uma olhadinha lá no meu perfume. Eu não tenho tantos. Eu não sou mulher de ficar usando vários perfumes, porque eu sou bem alérgica com cheiro, então quando uma coisa dá certo, eu fico com aquela por muitos anos. Dá uma olhadinha, vê se o meu perfume já tá bem baixo, tá acabando. Você vai, tira uma foto, vai lá no Boticário, no meu caso que eu uso o Boticário, né, senão na loja onde você usa. E mostra pra moça, ó, quero um perfume desse. Ou o creme, ele sabe que eu uso o creme igual do perfume, né, no corpo todo dia, então é uma coisa que eu gasto bastante. Vê lá, o meu creme tá pela metade, pô, já tá na hora de comprar outro. Brinco, ele sabe que ele nunca tinha reparado, mas eu tenho um monte de brinco, coleção de brinco, e mesmo assim pra mim, brinco nunca é demais. Então, você vai e dá a dica, você fala aquilo que você está sentindo, olha, eu gostaria de ganhar isso, eu gostaria que fosse assim, que você me tratasse de tal forma. Lógico que não, por favor, igual do dorama e da novela, mas também não fique sofrendo calada quando você achar que não tá legal. Não é cobrando com briga, mas você pode falar pra ele, olha, eu gosto de tal coisa, eu gosto assim. Você pode, que nem eu por exemplo, também, como ele é tímido, não gosta de sair, então pra ele toda folga, na época que tava dando, né, era fazer churrasco. E eu amo churrasco também, mas eu amo sair. Eu não sou nada tímida e não gosto de ficar dentro de casa, eu gosto de sair. Então, eu comecei a ficar pensando, nossa, poxa vida, mas toda vez churrasco em casa, eu quero sair. Então, eu comecei a falar pra ele, viu? Antes dele ir lá gastar, comprar carne, eu falava, viu, vamos mudar um pouco, quebrar um pouquinho essa rotina, mas a gente fazer churrasco em casa, vamos sair pra comer em outro lugar? Quero tomar um ar, quero sair e tal. E assim a gente vai ajustando. Cada dia um escolhe, né? Então é assim que dá pra gente fazer, pra gente ir ajeitando. Mas por favor, não estrague o seu relacionamento querendo se comparar com blogueiras ou comparar o seu marido com os maridos das blogueiras e com os homens dos doramas, tá? Inclusive, se você quiser ver, tem até no próprio TikTok os caras que trabalham no dorama mostrando, ou os coreanos mesmo que não trabalham no dorama, mostrando como eles são na vida real, sem maquiagem, sem filtro, e muitos até peruca usa, tá? Aquela prótese que é coladinha, e eles colocam a prótese pra poder gravar, tá? Então não caia nessa. E se esse conteúdo fez sentido pra você, eu peço, por favor, encarecidamente, é de graça, você não vai gastar nada, deixa o seu like aqui pra mim, vamos ajudar esse canal a crescer, esse humilde canal, mas que já tem 77 pessoas maravilhosas aqui que estão gostando de assistir os meus vídeos, né, as minhas reflexões. Eu quero que vocês também possam deixar nos comentários as reflexões de vocês, eu vou ter maior prazer em ler e responder todas em vídeo ou nos comentários mesmo, tá? Muito obrigada, não se esqueça de se inscrever no canal, eu tô vendo, se você não se inscreveu, eu tô sabendo, hein? Por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguma amiga que você vai estar ajudando a sua amiga a abrir a mente dela e vai estar me ajudando a crescer esse canal, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, beijo e até mais, tchau! O que é de mim, favo de mel? Meu favo de mel. Meu favo de mel. Meu favinho de mel. Meu favo de mel.